Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, estaremos preparando juntos o estudo de A Sentinela, estudo número 38, que tem o seguinte tema: Mostre respeito por outros. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui conosco semanalmente para juntos prepararmos as nossas reuniões. Juntos agora estaremos preparando o estudo da Sentinela, que tem o seguinte tema: Mostre respeito por outros. Então, o texto base dessa consideração é o livro de Provérbios, capítulo 22, o versículo 1. Ser estimado ou respeitado é melhor do que prata e ouro. O objetivo dessa consideração: aprender por que precisamos mostrar respeito por outros e como podemos fazer isso mesmo quando é difícil. Então, como de costume, só gostaria de lembrar e incentivar todos a se inscrever no canal se você ainda não fez isso, ative o sino para receber as notificações, deixe o seu joinha no final do vídeo e caso você deseje ajudar e contribuir, você pode se inscrever na opção Seja Membro ou mandar um valeu demais. Então vamos iniciar fazendo a nossa consideração, a leitura do parágrafo número 1. Você gosta de ser respeitado? É claro que sim. O respeito é uma necessidade básica dos humanos. Quando alguém nos respeita, ficamos felizes e nos sentimos valorizados. É por isso que a Bíblia diz que ser estimado ou respeitado é melhor do que prata e ouro. Então a primeira pergunta: por que gostamos de ser respeitados? Porque quando somos respeitados, ficamos felizes e nos sentimos valorizados. Ser estimado é melhor do que prata e ouro. Leitura do parágrafo 2 e 3. Às vezes, é difícil mostrar respeito por outros. Um dos motivos é que conseguimos notar facilmente as falhas das pessoas ao nosso redor. Além disso, vivemos em um mundo onde o desrespeito é muito comum. Mas nós precisamos ser diferentes. Por quê? Porque Jeová quer que honremos ou respeitemos os homens de todo tipo. Neste estudo, vamos aprender o que significa respeitar outros e como podemos mostrar respeito 1. Na família, 2. Na congregação e 3. Pelas pessoas que não servem a Jeová. Vamos nos concentrar em como podemos fazer isso mesmo quando é difícil. Então a pergunta: por que às vezes é difícil mostrar respeito por outros e quem devemos respeitar? Porque notamos as falhas das pessoas muito fácil e vivemos num mundo onde o respeito é zero. Mas nós devemos respeitar homens de todo tipo. Então veremos como mostrar respeito na família, na congregação e pelas pessoas que não servem a Jeová. Subtítulo: O que significa respeitar outros? Leitura do 4. O que a palavra respeito significa? Respeitar tem a ver principalmente com o nosso ponto de vista sobre outros. Quando respeitamos uma pessoa, é porque, no nosso ponto de vista, ela merece a nossa atenção, talvez por causa de suas qualidades, de suas realizações ou da posição que ocupa. Em alguns idiomas, a palavra respeito está relacionada à palavra honra. Honra se refere ao modo como tratamos outros. Quando honramos uma pessoa, nós a tratamos com dignidade, de uma forma que a faça se sentir valorizada e estimada. E é claro que a verdadeira honra deve vir do coração. Então a pergunta do 4: o que significa respeitar outros? Significa dar honra, pois a honra vai fazer com que tratemos a pessoa de uma forma digna, de uma forma que faça ela se sentir valorizada e estimada. E, obviamente, essa honra deve vir do coração. Leitura do 5. Jeová quer que tratemos outros com respeito. Por exemplo, ele diz que devemos respeitar as autoridades superiores. Mas alguns talvez pensem: tudo bem mostrar respeito pelas pessoas desde que elas façam por merecer. Será que está certo pensar assim? Como servo de Jeová, entendemos que nosso respeito pelas pessoas não deve se basear apenas no que elas fazem ou deixam de fazer. O que nos motiva a respeitar outros é algo muito mais importante: nosso amor por Jeová e o nosso desejo de agradar a Ele. Pergunta:
O que nos motiva a respeitar outros é o nosso amor por Jeová e o desejo de agradar Ele. Leitura do 6. Algumas pessoas talvez se perguntem: será que é possível respeitar alguém que não me trata com respeito? Sim. Veja alguns exemplos. O rei Saul humilhou seu filho Jonatã na frente de outros. Apesar disso, enquanto Saul estava vivo, Jonatã continuou respeitando seu pai e lutando junto com ele. O sumo sacerdote Eli acusou Ana de estar bêbada, mas Ana falou de modo respeitoso com Eli, apesar de todo mundo em Israel saber das falhas dele como pai e como sumo sacerdote. E os homens de Atenas ofenderam o apóstolo Paulo, dizendo que ele era um tagarela. Mesmo assim, Paulo mostrou respeito ao falar com eles. Esses exemplos deixam claro que o forte amor por Jeová e o medo de desagradá-lo pode nos motivar a mostrar respeito por outros, até quando é difícil. Então, vamos ver quem merece o nosso respeito e por quê. Pergunta: que exemplos mostram que é possível respeitar alguém que não nos respeita? Jonatã, ele foi humilhado pelo seu pai, mas nunca deixou de lutar com ele. Ana foi acusada de estar bêbada por Eli e Paulo foi acusado pelos homens de Atenas de ser um tagarela. Leitura do 7, subtítulo: Mostre respeito na família. Por que é difícil? Nós passamos muito tempo com os membros da nossa família. Por isso, conhecemos bem os pontos fortes e os pontos fracos de cada um. Alguns talvez sejam muito ansiosos ou tenham uma doença que torna difícil cuidar deles. E pode ser que outros falem ou ajam de uma forma que nos magoa. Em vez de contribuir para o lar se tornar um lugar de descanso e paz, alguns tratam os membros da família sem o menor respeito. Isso acaba gerando confusão e desunião. Assim como a artrite pode impedir que as partes do corpo funcionem de uma forma unida e suave, a falta de respeito impede que a família viva em união. Só que existe uma diferença. Nós não podemos curar totalmente a artrite, mas podemos impedir que o desrespeito destrua a nossa família. Pergunta: por que pode ser difícil mostrar respeito pelos membros de nossa família? Porque conhecemos os pontos fortes e os pontos fracos de cada membro da família. Então, ao invés de contribuir para ser um lugar de paz e sossego, alguns acabam tirando a paz, causando desunião. Nós não podemos deixar isso acontecer, pois a falta de respeito acaba com a família. Leitura do 8. Por que mostrar respeito? Na sua primeira carta a Timóteo, Paulo falou sobre como devemos honrar nossos familiares, cuidando das necessidades deles. Mas não fazemos isso só por obrigação. Paulo explicou que o principal motivo para respeitarmos nossos parentes deve ser nossa devoção a Deus, ou seja, respeitamos os membros da nossa família porque isso é parte da adoração que prestamos a Jeová. Como assim? Foi Jeová que criou a família. Então, quando respeitamos nossos familiares, estamos na verdade dando honra ao Criador da família, Jeová. Esse é um forte motivo para tratarmos os membros de nossa família com respeito. Pergunta: por que é importante mostrar respeito pelos membros da família? Porque isso mostra a devoção que temos por Jeová, faz parte da nossa adoração. Quando respeitamos a nossos familiares, estamos na verdade dando honra ao Criador da família. Leitura do 9. Como mostrar respeito? O marido que honra a esposa mostra que a valoriza quando estão sozinhos e quando estão com outras pessoas. Ele jamais bate nela, nem a humilha ou a faz se sentir sem valor. O marido, chamado Ariel, que mora na Argentina, conta: por causa de um problema de saúde, às vezes minha esposa diz coisas que me ofendem. Quando isso acontece, eu tento lembrar que o que ela diz nem sempre é o que ela realmente sente. Um texto que me ajuda nesses momentos difíceis é 1 Coríntios 13:5, que me incentiva a falar com ela de uma maneira respeitosa, em vez de deixar a raiva falar mais alto. A esposa honra o marido por falar bem dele para outros. Ela não é sarcástica, não faz brincadeiras de mau gosto, nem xinga o marido. Ela sabe que esse tipo de atitude é como uma ferrugem que pode corroer o casamento. Uma irmã na Itália diz: meu marido luta contra a ansiedade
E às vezes eu acho que as preocupações dele são exageradas. Antes, minhas palavras e expressões faciais mostravam que eu não tinha respeito por ele. Mas eu percebi que quanto mais convivo com pessoas respeitosas, mais sinto vontade de respeitar meu marido. Pergunta: como marido e esposa podem mostrar respeito um pelo outro? Então o marido não bate na esposa, não a faz se sentir sem valor. A esposa deve honrar o marido por não falar mal dele, por não ser sarcástica, não fazer brincadeira de mau gosto ou até mesmo xingar o marido. Leitura do 10. Jovens, obedeçam às regras que seus pais estabelecem para vocês. Falem com eles de modo respeitoso. E à medida que seus pais ficarem mais velhos, mostrem seu respeito por eles, dando a ajuda que precisam. Façam o seu melhor para cuidar deles. Veja o exemplo de Maria. Quando o pai dela, que não é testemunha de Jeová, ficou doente, foi difícil para Maria cuidar dele porque ele a tratava mal. Ela lembra: eu orava não só para sentir respeito por meu pai, mas também para mostrar isso pelas minhas ações. Eu dizia para mim mesma: se Jeová pede que eu honre meus pais, então com certeza ele vai me dar forças para fazer isso. Com o tempo, aprendi que não precisava esperar meu pai mudar de atitude para daí ser respeitosa com ele. Quando honramos os membros de nossa família, apesar das falhas deles, mostramos respeito por Jeová, o Criador da família. Pergunta: como os filhos podem mostrar que respeitam os pais? Então, por respeitar as regras estabelecidas, falar de modo respeitoso e, quando ficarem mais velhos, ajudarem eles. Quando honramos os nossos pais apesar de suas falhas, mostramos respeito por Jeová. Subtítulo: Mostre respeito na congregação. Leitura do 11. Por que é difícil? Os irmãos fazem o máximo para colocar em prática o que a Bíblia diz. Mesmo assim, alguns talvez nos tratem mal, nos irritem ou nos julguem de modo injusto. Quando o irmão faz algo que nos dá uma razão para a queixa, pode ser difícil continuar tratando esse irmão com respeito. Mas o que pode nos ajudar? Pergunta 11. Por que pode ser difícil tratar os irmãos com respeito? Pode ser que tenham nos tratado mal, nos irritado e até mesmo nos julgado de uma forma errada. Nessas condições, pode ser difícil respeitar o irmão. Leitura do 12. Por que mostrar respeito? Na segunda carta, Pedro disse que algumas pessoas na congregação estavam falando de modo desrespeitoso dos gloriosos, ou seja, dos anciãos. Os anjos fiéis estavam vendo toda aquela situação. Como eles reagiram? Por respeito a Jeová, eles não falaram nada desrespeitoso contra elas. Isso é muito interessante. Os anjos perfeitos se recusaram a falar de modo crítico contra aquelas pessoas arrogantes. Em vez disso, eles deixaram que Jeová julgasse o assunto. Esses anjos nos ensinam uma lição. Se não devemos tratar com desrespeito nem mesmo aqueles que se opõem a Jeová, então jamais queremos ser desrespeitosos com nossos irmãos que amam a Jeová. Pelo contrário, queremos tomar a iniciativa em honrá-los. Fazendo isso, mostramos que respeitamos a Jeová. Pergunta: por que é importante mostrar respeito pelos irmãos? Porque é Jeová que vai resolver qualquer assunto. Certa vez, nem mesmo os anjos falaram mal dos arrogantes que falavam contra os gloriosos. Isso mostra que, mesmo que temos razão para a queixa, devemos também deixar na mão de Jeová. Leitura do 13 e 14. Como mostrar respeito? Anciãos, se esforcem para ensinar com amor. Se precisarem aconselhar alguém, façam isso de modo bondoso e não quando estiverem irritados. Irmãs, vocês podem contribuir bastante para criar e manter um ambiente respeitoso na congregação. Então, nunca se envolvam em fofoca ou calúnia. Todos nós podemos mostrar que respeitamos os anciãos por cooperar com eles. Outra forma é mostrando gratidão por todo o esforço que eles fazem para organizar as reuniões e o trabalho de pregação e para ajudar aqueles que deram um passo em falso. Uma irmã chamada Rócio achava difícil respeitar um ancião que tinha dado um conselho para ela. Ela conta: eu achava que ele tinha sido duro demais comigo. Em casa, eu falava mal dele. Eu não dizia abertamente, mas achava que ele não estava nem aí para mim. Então, não escutei o conselho dele. O que ajudou Rócio? Ela explica.
Na minha leitura da Bíblia, eu vi o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 e 13. Quando percebi que não estava respeitando aquele irmão, fiquei com a consciência pesada. Eu orei a Jeová e fiz pesquisa nas publicações para encontrar matérias específicas que pudessem me ajudar a mudar de atitude. Com o tempo, percebi que o problema não era o irmão, mas o meu orgulho. Agora entendo que, para conseguir respeitar outros, eu tenho que ser humilde. Eu ainda preciso melhorar, mas estou me esforçando para mostrar respeito e isso me ajuda a sentir a paz de Jeová. Então, a pergunta do 13 e 14. Dê exemplos de como podemos mostrar respeito na congregação. Os anciãos eles podem aconselhar uma pessoa com calma e brandura. As irmãs podem evitar fofoca e calúnia e levar em consideração o trabalho que os anciãos exercem na congregação. Leitura do 15. Por que é difícil? Na pregação, é comum encontrar pessoas que parecem não dar nenhum valor ao que a Bíblia ensina. Alguns se recusam a ouvir nossa mensagem por causa do que foram ensinados desde crianças. Além disso, talvez tenhamos de lidar com chefes ou professores que são difíceis de agradar. E nossos colegas de trabalho ou de escola talvez sejam mal educados. Com o tempo, podemos perder o respeito por essas pessoas e deixar de tratá-las como que gostaríamos de ser tratados. Pergunta: por que pode ser difícil mostrar respeito por aqueles que não servem a Jeová? Porque elas não mostram respeito por Jeová, recusam ouvir a mensagem e não dão nenhum valor à palavra de Deus. Talvez tenhamos que lidar com professores, chefes ou colegas de trabalho que são complicados. Isso tudo pode fazer com que, com o tempo, acabemos perdendo o respeito. Leitura do 16. Por que mostrar respeito? Lembre que Jeová presta atenção ao modo como tratamos aqueles que ainda não servem a Ele. O apóstolo Pedro disse para os cristãos que a boa conduta deles poderia fazer com que alguns glorificassem a Deus. Por isso, Pedro disse para eles explicarem suas crenças com brandura e profundo respeito. Não importa se estamos defendendo nossa fé num tribunal ou numa conversa com um vizinho. A verdade é que sempre devemos tratar os de fora da congregação como se Jeová estivesse ali do nosso lado. Afinal, Jeová está vendo e ouvindo tudo o que dizemos e como dizemos. Esse é um motivo muito forte para tratarmos com respeito os que não fazem parte da congregação. Pergunta: por que é importante mostrar respeito por aqueles que não servem a Jeová? Então, segundo o apóstolo Pedro, a nossa boa conduta pode fazer com que outros venham glorificar a Jeová, ou seja, aceitar a verdade da salvação. Devemos ter a esses que ainda não servem a Jeová como nossos possíveis irmãos espirituais. Leitura do 17. Como mostrar respeito? Na pregação, nunca queremos dar a impressão de que nos achamos melhores do que aqueles que têm pouco ou nenhum conhecimento da Bíblia. Em vez disso, queremos ver as pessoas como preciosas para Deus e superiores a nós. Se alguém ofender você por causa de suas crenças, resista à tentação de revidar. Nunca fale algo só para parecer esperto, mas que talvez ofenda as pessoas. Se disser algo que não devia, peça desculpas imediatamente. E no seu ambiente de trabalho, como você pode mostrar respeito? Seja um bom trabalhador e tente ver as qualidades tanto dos seus colegas como dos seus chefes. Se for honesto e trabalhador, pode ser que você consiga agradar as pessoas ou pode ser que não, mas você com certeza vai agradar a Deus. Pergunta: como podemos mostrar respeito por aqueles que não servem a Jeová? Nunca devemos nos considerar superiores a eles só pelo fato de conhecer a verdade. Se nos ofenderem, não devemos revidar. No trabalho, devemos ser bons trabalhadores e ser sempre honestos. Leitura do 18. Neste estudo, vimos bons motivos para ter e mostrar respeito por outros. Aprendemos que, quando agimos assim na família, nós honramos o Criador dela, Jeová. Da mesma forma, quando somos respeitosos com os irmãos e irmãs da congregação, honramos o nosso Pai Celestial. E quando mostramos respeito por aqueles que não servem a Jeová, deixamos as portas abertas para que um dia eles glorifiquem ou honrem nosso grandioso Deus. Mesmo que algumas pessoas não nos tratem com o mesmo respeito que damos a elas, vale a pena mostrar essa qualidade. Por quê?
porque Jeová vai nos abençoar. Ele promete: honrarei os que me honrarem. Pergunta: por que vale a pena ter e mostrar respeito por outros? Porque quando agimos assim na família, nós honramos a Jeová. Quando somos respeitosos com os irmãos da congregação, nós louvamos a Jeová. E quando mostramos respeito por aqueles que ainda não servem a Jeová, deixamos as portas abertas. E vale a pena mostrar essa qualidade, pois sempre estaremos louvando a Jeová e com certeza no momento certo ele vai retribuir. Vamos agora fazer as 3 perguntas finais. A primeira pergunta: como podemos mostrar respeito na família? Os maridos não devem ser grosseiros com a esposa, as esposas não devem ser grosseiras com os maridos, os filhos devem sempre obedecer às ordens dos pais. Então, quando todos trabalham em prol da união, a paz prospera e nunca haverá desunião. A segunda pergunta: como podemos mostrar respeito na congregação? Na congregação podemos fazer isso por agradar a Jeová e ter sempre o objetivo de não ter os nossos irmãos como inimigos, mas como amigos. Pois quando temos esse discernimento, não maltratamos os irmãos, mas respeitamos a todos. A última pergunta: como podemos mostrar respeito por aqueles que não servem a Jeová? Por não ser arrogante, achar que sabe mais do que a pessoa, não retribuir ofensas, tratar com respeito colegas de trabalho, professores e sempre ser honestos em tudo. Isso pode fazer com que o nosso comportamento atraia a atenção deles para Jeová e venham também louvar e honrar a Jeová. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza a nossa consideração e espero de coração que possa ter contribuído para a sua preparação. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos com a paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.